Aquele bom dia já pra você. Tem frio, está frio, friaca zona. Mas nós estamos aqui, mais um dia para nossa live, já começando a nossa semana, na certeza que o Senhor está cuidando de cada detalhe dela. Que a graça do Senhor adentre nessa atmosfera e venha transbordar os nossos corações. A presença de Deus, o propósito de Deus é o que nos fortalece todos os dias. Nós estamos dentro da atmosfera e a coisa mais preciosa que nós temos é a presença do nosso amigo Espírito Santo. Então já convidamos o Espírito Santo para estar aqui com a gente nessa live, trazendo discernimento da palavra, que é a nutrição da alma, amém? Cafézinho titânio, que top! E nós vamos hoje para Gênesis 18, a palavra de Deus, amém? Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor dos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa-lhe depressa 3 medidas de farinha e fazes bolo. E correu Abraão às vacas e tomou vintela, terra e boa. Deu almoço e apressou em prepará-la. E tomou a manteiga, o leite, a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comiam. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá... Eita, Jesus, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos, adiante em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele para guardar o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que cerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o pecado tem se agravado muito, descerei agora, verei se o efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então virarão aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão dizendo: destruirás também os justos e o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Ele está clamando, né?
Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não farei justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora eu me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: porventura se eu achar ali 40, disse: não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura lhe acharem 30. E disse: Senhor, não farei se achares 30. Ali 30 e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, porventura se acharem 20. E disse: não a destruirei por amor aos 20. Disse mais: ora, não ire, Senhor, que ainda só mais dessa vez eu falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor a 10. E retirou-se do Senhor quando acabou de falar Abraão. Abraão tornou-se ao seu lugar. Glória a Deus, né? E Abraão começa a interceder por Sodoma, né? Para que Sodoma não seja destruída por amor, né? E o Senhor vai ali, né? Sendo compassivo, misericordioso. E sabe o que mais mexe assim comigo? É porque eu tenho visto em todas as escrituras, sabe? O quanto o Senhor quer somente obediência, né? Quer somente uma integridade. Eu sei quanto é desafiador, porque o inimigo da nossa alma, ele fica buscando, sabe, formas de fazer o que a gente peca, que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então que a gente fique firme na presença do Senhor, fique firme na promessa do Senhor, é o que nós pedimos e oramos para que o Espírito Santo nos deixe firme. E o primeiro ponto aqui em Gênesis 18, nós vemos aqui um capítulo onde fala da intimidade de Deus conversando ali com Abraão, né? Vemos a intercessão de Abraão por Sodoma. E nós temos aqui alguns propósitos nesse capítulo. Um propósito era confirmar que Sara dará a luz a Isaac. E o outro era o juízo que viria sobre Sodoma, que é onde Abraão entra com a intercessão. E o que a gente tira de ensinamento para os dias atuais, para a nossa vida, para a nossa liderança? Nós tiramos de ensinamento que nós devemos cultivar uma comunhão com Deus, porque Deus, Ele quer uma intimidade. Uma intimidade, Ele não tem filtro. O que é filtro? Eu não fico medindo palavra, eu não fico tentando ter uma pose, eu simplesmente sou. Porque quando nós temos uma comunhão, Ele se manifestará. Deus se manifestará através dessa intimidade estabelecida. E segundo ponto, nós devemos servir com o quê? Com a alegria, mesmo sem ver a colheita. Quando a gente serve, isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. É doloroso, porque você serve e você espera, sabe? Nós temos uma expectativa. Ah, mas eu crio expectativa, tá? Mas a vida gira em torno de expectativa, gente. Né? Então nós temos uma expectativa quando nós servimos. Porém, quando nós estamos para o Senhor, a expectativa não vem daquela colheita aos nossos olhos, mas vem do que Deus é capaz de fazer. Amém? O terceiro ponto, nunca duvide da promessa de Deus. A dúvida, ela paralisa a promessa. Por quê? Porque Deus é o Deus da fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? E daquilo que esperamos. É uma certeza, entendeu? Ela não duvida, ela é uma certeza, ok? Um quarto ponto, seja sensível ao que Deus quer revelar. Nós às vezes estamos muito distraídos. E a distração leva à tolice. Por quê, Cíntia? Porque ela tira o foco, que é o foco da sabedoria, que está sensível ao Senhor.
Em quinto ponto, interceda com fé e ousadia. Interceda com a certeza. Isso aí. E ousadia é o que? Deus trabalha no sobrenatural e no impossível. Então é declarar. Sabe? A coisa mais poderosa que nós temos é a palavra. Então, Senhor, eu já declaro que ainda essa semana coisas grandiosas vão acontecer. Eu já declaro que a tua presença será assim, sentida em cada passo que nós vamos dar. Eu já declaro que as tuas bênçãos que foram preparadas cheguem até nós, com tua graciosidade, com tua paz. Eu já declaro que teremos uma semana de sabedoria, onde o discernimento espiritual estará tão vivo que não será capaz de desviarmos da tua presença. Amém? Então, nós temos algumas palavras-chave aqui, duas frases-chave quase, né? Que diz: a intimidade com Deus gera experiências profundas. Que delícia, isso aqui. A promessa de Deus vai que se cumprir. O coração intercessor é igual ao coração do Pai. Aquele coração que está clamando por vidas, clamando por propósito. E nós devemos o quê? Acolher, crer, interceder ao nosso Rei dos Reis. Então, hoje nós tivemos uma lição que nós devemos acolher a palavra de Deus, crer, ter fé e interceder e liberar a bênção sobre os nossos irmãos. Então, que essa graça, que esse amor, que essa presença esteja sobre você e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família. Lembra, nada vale mais do que o amor e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Fique com Jesus, que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Fique com Jesus.